Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, igreja, prosseguir agora a terceira fase da profecia de Jacó sobre José, que é a parte final da herança que foi liberada para José, mas prefigurando também para a igreja gloriosa, porque José é um tipo do cristão que se assemelha a Cristo no caráter, na identidade, para o plano de Deus cumprir. Então, por isso que os princípios de José se assemelha para a igreja que torna adulta. As bênçãos de José não são para menino na fé, não é leitinho, mas alimento sólido. E essas promessas são para nós, e isso a igreja tornar gloriosa. Se não ficar menino na fé, elas virão com certeza. Então a promessa é um grande avivamento. Então nós estamos na parte agora da terceira fase de Gênesis 49, a leitura a partir do verso 22. Então esta parte da herança, ela é dividida em três fases. A profecia do ramo frutífero sobre os muros, ou o ramo frutífero junto à fonte e sobe os ramos sobre os muros, a profecia dos frecheiros e a profecia da bênção superior, ou da bênção que Jacó declarou que foi dada para José mais que o seu pai lhe deu. Então é chamada a bênção superior, que é uma declaração que entendemos ser nesse conceito, porque a bênção excederá que o pai de Jacó deu para ele, excederá para José. Então vamos ler novamente, Gênesis 49, 22. Então Jacó declarando ao Israel: José, tu é um ramo frutífero junto à fonte d'águas, seus ramos correm sobre as muralhas, ou sobre os muros ao redor da cidade. Os frecheiros lhe lançaram flechas que causaram amargura, e os frecheiros lhe atacaram para lhe aborrecer. O seu arco, porém, susteve no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Israel, que é o pastor, que é a pedra de Israel, que é o próprio Jesus. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e o Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos do céu de cima, com as bênçãos sobre as águas, os mares e rios que está embaixo, e as bênçãos da multiplicação, ou de filhos, de peitos e da madre, ou de gerar filhos, uma família abençoada na outra versão. As bênçãos do seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros ou dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. E no caso fala de Efraim, que é a outra bênção que foi dada em especial para Efraim. Benjamim é um lobo que despedaça, e fala do irmão menor. Então aí completa a base fundamental, principalmente para José, que foi o que mais teve a liberação de bênção sobre a vida dele, concernente a Jacó. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estão recapitulando: somos co-herdeiros, a herança nossa em Cristo. Antes a herança era um primogênito, e no caso passou para José, porque os outros irmãos não alcançaram o que agradava a Deus. Se você ler as escrituras, o primogênito de Israel, de Jacó, era Rubens. Mas o que ele fez? Ele causou até uma perturbação sexual com a mãe, confusão, perturbação. Então essa crise sexual perturbadora, isso já ocorre ao longo da história, até no meio do povo de Deus. E por isso que Rubens não teve direito da primogenitura da herança, e nem os outros irmãos, porque foram violentos, ruaceiros, ajudaram vender José como escravo. Uns queriam a morte deles,
O que menos participou era Benjamim, que era até recém-nascido e teve uma bênção especial. Mas a herança da primogenitura, que veio de Abraão para Isaac e Israel, Jacó, e passa para José, coube a José. Então, por isso que a herança é liberada para ele. Fidelidade, lealdade, compreensão, desejo da herança de Abraão. Então a herança é liberada. Então o que ocorreu? Ele vai tendo a herança que Deus tem, e ele acaba tornando governador, ele acaba tendo a visão da fome que vinha na terra, a interpretação do que fazer, prosperou no Egito, enriqueceu, as nações vieram até o Egito, o nome dele foi mudado, Zafanete Parneia, Deus é o criador de tudo e sabe de tudo, o nome José quer dizer Deus é a minha salvação. Ele se casa com a Senate, quer dizer a pessoa que não se abala no problema, mas ri do problema, tem 2 filhos, Manassés, o Senhor faz esquecer o passado, e Efraim, o Senhor multiplica e faz o inimigo vir aos pés, ou o inimigo rasteja aos pés de Efraim, que é a tradução. E com o tempo Israel vai para o Egito, os irmãos se restauram, Israel vive em paz dentro do território do Egito, Israel torna uma grande nação, preparando para nascer Jesus no futuro. Mas o que ocorre? Passa 18 anos, e então Jacó, já de idade, ele chama José e chama os seus 2 filhos. Então eles estavam ali com 18, 17 anos, e então Jacó põe a mão, não sobre o primogênito, que era Manassés, mas Efraim, põe a mão direita e abençoa ele, fala: tu é que vai multiplicar e possuirá a porta dos inimigos. Mas abençoa Manassés, mas José fala: meu pai, não é esse que tem que abençoar primeiro. Mas ele é repreendido pelo próprio pai, e Jacó fala: eu sei, meu filho, mas Deus está ordenando Efraim. Por quê? Porque Deus priorizou essa bênção. Porque Efraim quer dizer que multiplica, que gera vidas, que todos geram almas para o Senhor, e multiplica e conquista, e o inimigo não pode reter. A bênção de Manassés quer dizer esquecer o passado, não ter mais o pecado dominando, é uma bênção poderosa. Mas a prioridade na herança também é que todos multipliquem, gerem multidões, e o inimigo cai por terra. Por isso que priorizou na herança a bênção para Efraim. Por isso que fala dessa promessa para Efraim, e faz parte da igreja gloriosa, a multiplicação todos, não é só um ganhando alma, é todos, não é só um orando, expulsando o mal, é todos conquistando. E isso ocorre se a igreja tornar adulta. Então a riqueza já era de Israel, a abastança, e então Deus fala para Jacó: abençoe todos os irmãos. Os 12 têm bênçãos abundantes, mas a principal foi dada para José dentro da herança. Então José prefigura a herança dos salvos. José é um tipo de co-herdeiro em Cristo e aponta para nós. Então veja que esta herança nos pertence também. Então José ouve o seu pai orando: tu é ramo frutífero, José, junto a ribeiros de água, ou junto à fonte, os teus ramos sobem sobre as muralhas. Então já foi ministrado. O cristão que torna co-herdeiro adulto, ele tem ligação direta ao Espírito de Deus, ele não padece, não sofre, dá frutos, honra a Deus, está sempre ligado ao Espírito de Deus. E os ramos que sobem, veja que é uma diferença do Salmo 1 nessa parte. Os ramos que sobem as muralhas ou os muros é honra, é eminência, mas há uma revelação muito grande que Deus tem dado, que quando os ramos sobem os muros, que as cidades eram muradas, as cidades eram cercadas, os ramos vão subindo os muros e vão passando para baixo, é uma aplicação do poder de Deus de ajudar as nações, de levar também frutos, bênçãos para outras pessoas que estão lá fora, não é só para nós. Os ramos subindo os muros e descendo, é como você tem uma árvore em casa, chuchu, aqueles parreira ou pés que sobem e vão passando para a vizinhança. Então os ramos vão subindo, as folhas caem lá, os frutos. É nesse sentido, a bênção é tão grande que vai beneficiar todos, e isso se a igreja tornar gloriosa. Então essa profecia é para nós. Isso já foi pregado domingo, uma parte ontem, e agora foi falado que José também
foi afligido por flecheiros, mas a mão do valente de Israel estava sobre o seu arco, que é a pedra de Israel, que é Cristo, e também lançou flechas. O que é isso? Foi pregado ontem. Então foi lido lá em Reis, que o profeta Eliseu chamou o rei Joás, porque a Síria queria destruir Israel. Então o profeta fala: pega a tua flecha, ó rei Joás, e lança flechas aí na janela em direção à Síria. Ele lançou 5 flechas. Aí o profeta fica indignado, falou: você tinha que lançar mais flecha, aí ganharia todas as cidades da Síria e venceria o inimigo para sempre. Mas o rei Joás só lança 5 flechas. Então flecha indica palavras, lançar palavra profética. Mas no caso aqui diz que primeiro ele foi afligido. Não relata aqui o Jacó declarando que os flecheiros deram causa de amargura, os flecheiros o aborreceram. Então veja bem, é isso que ocorre. As pessoas lançam palavra, aborrecem a igreja, os líderes, abençoa não abençoa a igreja, ou fala negativo, lança praga. Não vou na igreja, não quer saber de igreja, bispo, pastor, divisão. Pessoa lança praga, ele fica conversando, fiado. Os flecheiros, para aborrecer, para trazer amargura. De uma hora para outra você acha que a pessoa é tão amiga e já sumiu do mapa, não dá nem satisfação. Então isso causa o aborrecimento, a flecha, as flechas malignas, o aborrecimento, a tristeza, ou a pessoa dentro da igreja falando besteira, asneira, falando indevido. Então aí entra os sites aí, as redes sociais, falando asneira, escrevendo fiado, falatório, engano. Tudo isso causa o aborrecimento, causa a destruição, as flechas malignas. Então no caso de José, os irmãos falaram para ele morrer. Tudo é por causa de inveja e por causa de maldição, de maldade humana, de inveja e de soberba. Porque os irmãos de José falavam: mas esse aí, o Jacó, nosso pai, tem mais honra para ele, mas ele era fiel, obediente, dedicado, ou só queria ruaça. Veja bem que os outros irmãos ficavam tudo unidos para bater boca, para falar besteira, asneira. Então José ficava sozinho, porque o irmão mais novo era recém-nascido, conversava. Por isso que você vê que muitas vezes os fofoqueiros, murmuradores que aborrecem, eles se ajuntam para falar o negativo, as flechas malignas. Então José passou isso tudo. Mas veja bem que se ocorreu com José, ocorre hoje, é a mesma coisa. Só que José, por estar adulto, por estar já prefigurando a herança dos salvos, veja então que vem a herança. Então Jacó declara: mas o teu arco, porém, se susteve. Ou seja, mesmo que veio falatório, ameaça, nada te abalou. Mesmo que veio falatório, agressividade para magoar, para entristecer, mas José se susteve. Por quê? Porque a mão do valente de Jacó estava sobre o arco dele. Por isso que é uma analogia lá com Eliseu, do arco que Joás tinha que lançar as flechas. Então veja bem que o arco se susteve e os braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é a pedra de Israel. Então quando o cristão torna adulto, ele vai lançar palavras proféticas vindas de Deus, para o crescimento, para a multiplicação, para anular o veneno, para anular os fofoqueiros, murmurador, os que odeiam, os que falam entre as línguas, ou os dentes para amaldiçoar, ou que fazem palavra ruim, ou planos diabólicos. Então isso só ocorre quando a igreja está adulta. Por isso que falamos anteriormente, muito tempo, seria luta, labuta, dificuldade, não porque o inimigo é forte, mas porque as pessoas, por inveja e ódio, ou por carnalidade, acabam se somando com os que aborrecem, com aqueles que lançam a palavra da fé. Mas ocorreu o quê? Que a bênção da herança passou para José. Por isso que quem é coerdeiro em Cristo, ele tem esta herança do ramo frutífero, dos ramos subir sobre os muros, para até outras pessoas depender de você da herança dos salvos, de levar a bênção para outros. E qualquer palavra ruim contra a sua vida, a igreja pode até levantar, mas
a mão do valente estará no nosso arco, a palavra viva de Deus será liberada, como foi pregado domingo. Tem coisas que a ciência não vai resolver, a política, a economia, os cientistas, porque são situações que só quem anda no Espírito que vai liberar para resolver as questões que está aí no mundo. Não há como muitas questões resolver. Aquelas que estão ao nível natural, muitas até resolvem, por conhecimento científico, natural, humano, mas tem coisas que extrapolam, que só o poder de Deus para resolver. E daí entra as flechas, palavra viva, que a igreja terá, ou tem que ter, ou já tem. E o valente de Jacó é que põe a mão no nosso arco. Arco quer dizer liberar palavras de fé que anulam o mal. Então, no caso de José, sofreu aborrecimento e tanta perseguição. Então isso não é novo, mas só que ele não guardou ódio, ressentimento, nem mágoa. Mas ocorreu que a herança que foi dada para ele, co-herdeiro, agora somos em Cristo. Então essas bênçãos nos pertencem, é a profecia da herança dos salvos. Esta profecia, ela foi dada depois de muito tempo. Se você ler a Bíblia, foi depois de 18 anos que José já estava no Egito, governando, toda a honra, toda a vitória, mas Jacó estava envelhecendo. Então ele libera a herança para os filhos, para os 12, principalmente para José, e sobre os 2 filhos de José, que é a herança para a igreja gloriosa. E veja então, que aí vem a parte final. Então a herança do ramo frutífero, que sobe sobre os muros, sobre a árvore, sobre a fonte d'água. A profecia do frecheiro, que está sobre a nossa mão para liberar palavras proféticas, que anulam o mal. E a bênção superior. Por que fala superior? Porque na Bíblia, linguagem revista e atualizada de hoje, diz que o Senhor dá a bênção superior a José, mais superior que é o próprio pai. Por isso que falamos aqui bênção superior. Então diz aqui, verso 26, as bênçãos do teu pai excederão. Na Bíblia King James e na Bíblia João Ferreira está exceder. Na Bíblia linguagem de hoje, e as bênçãos de teu pai serão superiores às bênçãos de meus pais que me foram dadas, e a tua vai exceder a que Abraão deu para Isaac, e de Isaac deu para Israel. A tua bênção excederá todas elas. Então por isso chama bênçãos superiores na Bíblia aqui, linguagem de hoje, aqui de exceder. E terá sobre os outeiros eternos vitórias, honra no céu e conquista na terra em todas as áreas. Então esta é a parte final que vem sobre a igreja, a chamada bênção superior, ou bênção excedente, que nem Isaac teve e nem Israel teve, que é a descendência de Abraão. Então Jacó declarando, as tuas bênçãos excederão, superior à minha, do meu pai, de Isaac, que veio lá de Abraão. O que aponta isso para nós? É algo surpreendente, que a glória da segunda casa é maior que a primeira, excederá, bênção sobrenatural. Agora, se você somar, o que Abraão tinha de bênção? Multiplicar, trazer a glória de Deus na terra. Aí ele passa para Isaac. Isaac conquistou, prevaleceu, foi honrado. Quem foi Isaac? Aquele que Abraão falou, eu dou meu filho em sacrifício, porque Deus pediu. Ele amava mais a Deus. Isaac, filho da promessa, prosperou, multiplicou, onde ele ia, pisava, conquistava. E passa para Jacó. E Jacó como conquistou a herança? Porque na realidade era para Esaú, que era o primogênito, era os irmãos gêmeos. Esaú vende herança por um prato de lentilha, mas passa para Jacó, que vira Israel, príncipe de Deus. E a bênção excede para José, bênçãos abundantes. Aí se você percorrer a leitura da Bíblia, o que você vai compreender? Que os descendentes de Efraim chegam lá em Caleb. Quem foi Caleb? Amigo de Josué. E a bênção de José chega para Josué. O descendente de Josué é José. O descendente de Caleb é Efraim. Por isso que as bênçãos vão chegando lá na conquista de Canaã.
a herança de Canaã para Israel, aponta para a igreja hoje. Então as bênçãos excedem. Quem foi Josué e Calebe? Animados, fervorosos, nem envelheceram para conquistar Canaã, andaram com a unção, andaram com o ungido, que é Moisés, bênçãos abundantes. A descendência de Moisés é descendência lá de Manassés. Veja que todos lá na frente vão tendo essas descendências de José, dos filhos, e vão prosperando na eternidade. E assim a igreja. Então por isso que o cristão é descendência, com a herança em Cristo, é os mesmos princípios para nós, não bênçãos igual, mas a profecia nos diz respeito. Por isso que Deus falou, vai ocorrer uma revolução espiritual no mundo com a igreja tornar gloriosa, porque ela tornará espiritual, ramo frutífero que sobe sobre os muros, vai anular os venenos, as flechas malignas de falatório, de murmúrio, de queixume. Mas não quer dizer que não existe, existe. Tanto é que José foi amaldiçoado, foi tomara que morre nesse buraco, não tem que vender ele como escravo. A maldição, a mulher do Potifar, vai para a cadeia, é estuprador, tantas maldições e maldade, além das mentiras que os irmãos contaram para o seu pai, que um animal tinha matado ele, uma besta fera, tanta mentira. Então veja bem, no meio do povo de Deus, mentira, os irmãos de José mentiram para o seu pai, que ele tinha morrido, mentira, inveja e ódio, e aborrecimento e maldade. Então isso não é novo, mas só que José foi guardado pelo Senhor. A herança é de liberar palavras, flechas com a mão do Senhor sobre o arco. Então arco e flecha representam palavras de poder. Então Deus falou, meu filho, só acaba o mal, só acaba o falatório, só não traz mais maldade quando a igreja está adulta e vem a herança, ou vem a bênção do frecheiro. Isso não ocorre quando é menino na fé. Quando é menino na fé, briga, contenda, um sai de mal, outro sai da igreja, outro briga, outro fala, tenta conversar, tenta falar, e fica pior, e cada vez é briga aumentando. Mas quando a igreja torna adulta, chega em certo momento que o cristão começa a ter a unção de lançar as flechas com a mão do valente sobre a flecha. Aí anula tudo aquilo do maldoso, do passado, enganoso. Tanto é que os irmãos José vêm até o Egito e se restauram. Mas a herança principal ficou para José. Os outros irmãos tiveram herança, mas o herdeiro foi José. Então veja bem, por isso que se muitos não tornarem adulto, não terão o melhor de Deus, porque herança é conquista, é habilitar para a herança, é tornar na identidade, no caráter de Cristo. Mas Deus tem revelado que assim como José era o único herdeiro abençoado, ficou na primazia, agora todos em Cristo terão as mesmas bênçãos, ou seja, o mesmo fundamento, não bênçãos igual, mas árvore frutífera, sobre os ramos sobre os muros, anular os frecheiros, e a mão de Deus sobre nós para liberar a palavra profética no Espírito, para anular qualquer problema, que nem a ciência resolve ninguém, mudar o mundo, e ao mesmo tempo bênçãos superiores, que o próprio Israel falou, José, a tua bênção é superior, excederá ao que meu pai me deu, que era no caso Isaac, que veio lá de Abraão. E assim as bênçãos foram abundantemente superiores para José, que aponta para a igreja gloriosa, que aponta para o cristão honrado. Por isso que você nota que durante quase 4 séculos Israel ficou no Egito, muito tempo em paz, não havia briga, contenda. Depois que foi mudando os faraó, que houve influência demoníaca, mas aí Israel já estava forte, poderosa, e eles foram lá para a herança de Canaã. Mas quem vai entrar lá? Veja que Deus continua a herança, Josué e Calebe, descendência de Efraim, descendência de Josué, e uma parte de Moisés, descendência de Manassés. Deus sempre vai atuando com os herdeiros, é algo sobrenatural, e para a igreja é bênçãos abundantes. Então a igreja tem que caminhar no amadurecimento, no crescimento. Então esta é a profecia
que você tem que saber que é para nós. Não quer dizer que já vai cumprir hoje, mas se a igreja jejuar, consagrar, crescer, amadurecer, a vitória é grande. Mas nessas últimas semanas, últimos meses que estamos pregando a herança, que tem pessoa que fala, não aguento mais ouvir esse bispo falar só de herança. Mas é porque a pessoa não está interessado. Mas quem está interessado tem que entender que a herança, ela é um caminhar de conquista. Tanto é que a herança em José, para ela completar, demorou 18 anos. Nós estamos lendo gradualmente, mas essa parte aqui foi depois de 18 anos que foi liberada. Então a igreja, ela caminha para a herança. Mas nos últimos dias Deus tem falado, meu servo, tem chegado o tempo da multiplicação, da vitória. E esse período da amargura, do sofrimento, esse período do desgosto em ser abandonado, e negado ou decepcionado com as pessoas, acabou. Os frecheiros acabaram, porque agora as flechas serão da riqueza, da multiplicação, da mudança, de mudar a história. E não é só vós, é vós outros. Então é a profecia cumprindo, ao mesmo tempo a bênção superior. Então, se a igreja crer, entender e andar no Espírito, a história vai mudar. Veja que o que ocorreu com José prefigura a igreja gloriosa. O sofrimento veio, mas a aprovação veio, o resultado veio. Deus conseguiu com que o seu plano cumprisse. E agora ele tem implantado esse mesmo plano para Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por isso que é co-herdeiros. Antes era um herdeiro para Israel levantar. Agora somos todos co-herdeiros para trazer a volta do Senhor. Herança para todos nós. E a palavra vai se cumprir. Então essa é a parte final. Agora o resultado, o manifestar, é você ir adiante. Como que está o seu nível diante de Deus? Ainda está precisando de leitinho? Ou acha que precisa de curatela, está meio ainda confuso, ou não tem certeza se vai servir a Deus, quer vender a primogenitura por um prato de lentilha, que é a coisa que o mundo oferece, coisa passageira, efêmera, ou você quer mesmo prosseguir na maturidade? Mas creia, porque o que Deus tem falado nos últimos dias é que Ele já autorizou as flechas serem lançadas, flechas que o valente de Israel põe a mão no nosso arco para lançar. É uma visão profética. Então que esteja na sua vida, porque você também vai lançar palavra profética sobre pessoas que amaldiçoou, que lançou praga, ou que conversou fiado, ou que aborreceu, ou que declarou aquilo que não é verdade. É os frecheiros malignos. Mas a palavra se anula e a palavra de Deus cumpre. Mas a palavra de Deus só opera para anular o mal e trazer grandes vitórias se tiver adulto, porque essa profecia foi dada para José já na herança dos adultos. É algo surpreendente. Por isso que Deus falou já há muito tempo, haveria um período de sofrimento, de abandono, de traição, de amargura, ao ponto de nem querer mais, de tanto aborrecimento. Mas ele falou, mas logo reverterá a situação, a tal ponto de pessoas que nem conhecem vir. Por isso que diz que a árvore junto a ribeiros ou a fonte, os ramos vai sobre os muros ou sobre a muralha. Ramos sobre os muros é para alcançar até os estrangeiros. As pessoas olhar lá na muralha da cidade e falar, veja, a planta está tão grande, está caindo até frutos pelos muros afora, vamos lá pegar. Quer dizer que vai beneficiar outros. É uma visão profética. Então creia, mesmo que você não está vendo agora as bênçãos, mas como Paulo falou, muitas vezes nós vemos como espelho embaçado assim as coisas, mas logo logo andando no Espírito você vai ver claramente, face a face. A igreja gloriosa vai transtornar o mundo para um grande avivamento. Então que você ame, prepare, traga empenho na igreja, envolva, se dedique, ande mesmo no Espírito, e a palavra há de cumprir. Então essa fase completamos agora, e já na outra fase é algo surpreendente, porque agora nós estamos na parte em cumprir, ou na parte que se libera, ou na parte que começa mesmo a ocorrer os fatos sobrenaturais, porque Deus não faz nada sem não mostrar.
Deus não faz nada sem antes você ter o caminho que vai vir e como agir, porque Deus não pode cobrar nada sem antes falar. Mas agora a igreja já sabe, Deus já ordenou falar, Deus já mostrou o que é, então temos que ir adiante, porque ao cumprir a palavra ninguém mais pode impedir. Então essa é a parte final, e amanhã segue outra fase sobrenatural. Então as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique agora de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar para cumprir em nós a profecia do ramo frutífero que sobe sobre os muros, o ramos frutíferos sobre as fontes de água, a profecia dos flecheiros que tem a mão do flecheiro valente que libera a palavra viva, e a profecia da bênção superior, ou da bênção que excede até o que Abraão deu para Isaac e Jacó, e é a palavra que Deus dá para a igreja, mas faz parte da herança. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, toda visão, toda profecia, tudo que Tu havia mostrado há tempos atrás, ó Pai, não foi uma mera visitação, não foi uma mera visão, não foi só algo para Tu mostrar que Tu é o poderoso, mas tudo, ó Pai, que Tu fala e Tu mostra, tem a base nas Escrituras Sagradas, e é com o tempo que vamos entendendo o projeto de Deus para nos tornar santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula. Não adianta o evangelho ser pregado se ele estiver misturado com joio, com legalismo, com sacrifício, com mentira, com engano, com fingimento, porque o inimigo, ele tenta impedir as pessoas de ter a herança dos salvos. Ele lança joio para confundir. Foi quando Deus mostrou um campo de trigo muito grande, e pensávamos que aquele trigo era só o trigo, uma palavra ou almas, mas Deus tem dado discernimento que o trigo é a palavra viva, é os herdeiros de Deus, que não vivem com joio misturado, que vão se aperfeiçoando para a eternidade com Deus. Ó Deus amado, e Tu tem mostrado já há muito tempo o andar no Espírito, Pai, vencer o homem caído, o homem Adão, que é o pior inimigo, e andar no Espírito, Senhor, para não deixar o inimigo roubar a herança ou atrasar a herança, porque o inimigo tenta ser um poceiro, como está sendo feita a 7ª sexta-feira da libertação. Mas a igreja que vai prosseguir na maturidade, ela não vai ficar debaixo de tutor, mas vai prosseguir na maturidade, não vai desviar, não vai precisar de curatela, que é muita pessoa que desvia os pensamentos, e nem vai rejeitar a herança, mas vai prosseguindo. Ó Deus, mas Tu havia falado, o caminho seria árduo, espinhoso, o caminho seria muitas vezes de lamúrias, ó Pai, de sofrimento, de situações de maldade, de engano, de pessoas reclamando, blasfemando, duvidando, ameaçando, rejeitando, de lançando praga, falatórios enganosos. Mas como Jacó declarou para José, os flecheiros lhe ameaçaram, os flecheiros lhe entristeceram e lhe magoaram, mas o valente de Jacó pôs a mão sobre o seu braço e pôs a mão sobre o seu arco. O valente de Jacó, o pastor eterno, aquele que é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. E o Senhor é aquele que dará sobre ti a bênção que excederá a nossos pais. Como Jacó declarou, a bênção para José excederia aos pais de Israel, de Isaac, que vinha de Abraão. Tanto que a herança de José vai aprofundando e chega em Josué. A herança de Efraim chega até chegar em Josué, e todos aqueles valentes de Deus, como Caleb, como Moisés. Ó Deus amado, a herança foi aumentando cada vez mais, levantando, ó Pai, o povo valente da terra, para preparar o dia do Senhor. E essa igreja
caminhando incessante e gloriosa. Amado, a profecia está sendo liberada. Pessoas em nosso meio como ramos frutíferos, que os ramos estão a paz subindo sobre as muralhas. A profecia do frecheiro, que lança palavras que anulam o mal e traz vitória e anula toda a opressão demoníaca. Pai amado, nunca mais haverá nesta obra falatório enganoso, palavra ociosa, palavra que divide, palavra de engano e de maldade, porque as flechas são agora liberadas pelo valente de Jacó. A profecia dada, porque a igreja caminha ser gloriosa, e ela está sendo aprovada, como nos últimos tempos tu tem falado. Bênçãos que a sede sobrenaturalmente são liberadas. Pai amado, tu não faz nada sem nos mostrar e falar, e tu está mostrando, falando, preparando a igreja para o avivamento sobrenatural. Confirma, Pai, esta herança que é da igreja, que torna gloriosa, porque José é um tipo que prefigura a igreja santa do Senhor. Mais uma etapa da profecia se cumpre sobre esta obra, sobre esse teu povo, Pai. Como tu havia falado, meus servos, o meu remanescente, meu fiel, de servos e servas, ouvirão a palavra, e desses desencadeará o louvor na terra, para nações e cidade, como ramos que estão sobre as muralhas, virão de longe para saborear o que vós tem recebido do Deus eterno. A palavra liberada através de vós, ninguém poderá questioná-la, porque nem a ciência nem o homem saberá o que ocorreu, porque o Espírito de Deus eterno é que controla tudo sobre os céus e a terra, e através da igreja muda essa história. Ó Deus amado, a bênção cederá dos pais, é uma profecia sobrenatural, ó Pai, e a igreja vai para os bens eternos, que é a regalia para a igreja gloriosa na eternidade. Senhor, são revelações sobrenaturais, que a igreja vai dar o devido valor, como tu falaste, que tu procura os fiéis para o avivamento gigantesco. O tempo tem chegado, Pai, a vinda grandemente a todos, e se completa esta fase hoje, para mais uma etapa da igreja conquistando, andando no Espírito, andando na unção de Deus, e o poder de Deus se cumprindo assustadoramente. Assim como passou tempos para a profecia cumprir para José, assim, ó Pai, se cumpra sobre a igreja hoje. Louvado o nome do Senhor, o Filho de Deus, aviva o teu povo, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.